aqui, então. Pode ir. Do livro Amai-vos uns aos outros, de Carlos Bacelli, inspirado pelo irmão José, página 43, Desencarnação de entes queridos. Compreenda que os teus entes queridos, os quais pela desencarnação demandaram a pátria espiritual, necessitam de tua maior aceitação, a fim de que, de fato, possam se sentir emancipados das circunstâncias da vida material que acabaram de deixar. Não continues a prendê-los à terra com a tua saudade doentia. Muitos deles, a fim de se integrarem, além da morte, em suas atuais condições de vida, carecerão de tempo mais ou menos longo de adaptação à nova realidade existencial a que foram conduzidos. Por esse motivo, nos primeiros tempos de seu desenlace, é natural que por vezes prossigas a lhes sentir a presença no ambiente doméstico, através de fenômenos insólitos que produzem, para que, em sua imortalidade, consigas detectá-los ao teu lado. Não os tema, todavia não queiras retê-los em tua companhia, porque ao longo dos diferentes caminhos a que foram chamados a percorrer, novas e indispensáveis experiências aguardam-nos agora, como haverão de esperar-te depois. Graças a Deus, meus irmãos, que assim seja. Deus, nosso Pai amado, Jesus, nosso irmão maior, amigos espirituais, estamos iniciando a nossa reunião da noite de hoje, pedindo a proteção de todos, para que a mesma transcorra num ambiente de paz, de harmonia, que a nossa irmã Jane, que fará o uso da palavra, passando seus estudos para nós, possa ser intuída para usar a palavra certa no momento certo, e que nós, de nossa parte, possamos fazer um bom uso do aprendizado que aqui será passado para nós. Então, Senhor, em teu nome, iniciamos os estudos de hoje, dando graças a Deus que assim seja. Obrigada, Eugênio. Obrigado, Susan. Bom, nós hoje vamos continuar o estudo desse livro, Obreiros da Vida Eterna. Nós vamos ter hoje a nossa irmã Jane Schwaber, que vai fazer a facilitação do 13º capítulo. E hoje estaremos fazendo a nossa última reunião do ano de 2023, né? Então, Jane, mais uma vez, que Deus ilumine tua mente, que você tenha uma ótima intuição, né, nos teus estudos. Então, agora a palavra é com você. Obrigada. Boa noite a todos, né? E o meu estudo será do capítulo 13, né, Companheiro Libertado. E eu fiz um pequeno resumo, como o capítulo é bem grande, né? Então, vamos lá, né? Se vocês me desculpem, porque tem muito tempo que eu não telefono, dou aula, então eu fiz uma colinha aqui, para eu poder não me perder. E me perdoem se às vezes a minha fala vai sumir um bocadinho. Mas, se Deus quiser, vai tudo transcorrer bem. Então, o André, ele participa, né, do grupo que vai ajudar ao desencarne de Dimas, né? Esse é um irmão, né, que é espírita, e ele é médium, e na sua vida na Terra, ele mostrou um amor e dedicação aos ensinamentos de Jesus, né? E o capítulo, ele foca principalmente nas experiências, né, e nas reflexões do espírito, né? E André Luiz, enquanto ele participa, né, de uma missão espiritual, e o objetivo
transmitir os ensinamentos, né, sobre o trabalho dos trabalhadores espirituais, né? E a importância do amor, da compaixão e do perdão e na cura espiritual. E o André, né, ele relata como os trabalhadores espirituais utilizam as técnicas, né, de amor, de compaixão e de perdão para ajudar o espírito, né, no caso o obsessor, a se libertar de suas amarras emocionais, né? E destaca a importância, e a destacada, né, importância do esclarecimento, né, da educação espiritual e da importância da prece em família, né, e a importância do evangelho no lar. Então, vamos agora no capítulo, né, no parágrafo, no terceiro parágrafo do livro, que eu fiz um resumo, né? E está assim: Jerônimo, depois de inúmeros preparativos, articulava providências referentes à desencarnação de Dina, cuja posição era uma das mais precárias. Via-se assim que há tempo de morrer, como há tempo de nascer. Dimas alcançara o período de renovação e, por isso, seria subtraído à forma grosseira, de modo a transformar-se para um novo aprendizado. Não fora determinado o dia exato, atingira-se o tempo próprio. André estava, todavia, curioso por saber se Dimas desencarnaria em ocasião adequada, ou seja, se ele vivera toda a cota de tempo suscetível de ser aproveitada por seu espírito na crosta da terra. Jerônimo, que respondeu que não, Dimas não chegou a aproveitar todo o tempo prefixado. Teria ele sido, então, um suicida inconsciente? André Luiz pergunta. Então, né, o Dimas seria um suicida inconsciente e o Jerônimo respondeu que não. E indagou o André Luiz, né, intrigado com a consideração recebida por Dimas, incompatível com a situação de suicida, né? Ele achava que ele era suicida inconsciente, né? E aí nós temos um assunto assim, que é o fluido vital, né? Que é um fluido que é encontrado apenas nos seres orgânicos, né? E é o responsável pela pela animação da matéria nos seres vivos. E forma-se como todos os fluidos espirituais, né, de transformação do fluido cósmico universal. Durante esse processo gestacional, o espírito reencarnante irá se impregnando de uma determinada quantidade deste fluido. E, no entanto, ele poderá... Não, quantidade, né, fluido. Quantidade esta proporcional ao tempo médio da vida que está na Terra. Esta carga de fluido vital, no entanto, poderá sofrer modificações durante a existência, para mais ou para menos. E o perfeito funcionamento dos órgãos poderia renová-lo, assim como também poderia sofrer um processo de deteriorização em consequência de uma vida atormentada de moral e emocionalmente. E no livro dos Espíritos, no capítulo 4, na página 75, o princípio vital, né? Os seres orgânicos e inorgânicos. Os seres orgânicos são os que têm em si uma fonte de atividade íntima, que lhes dá a vida. Nascem, crescem, reproduzem-se e por si mesmos e morrem. São providos de órgãos especiais para a realização dos diferentes atos da vida, órgãos apropriados às suas necessidades de conservação. Compreendem os homens, os animais e as plantas. Os seres inorgânicos são todos que não possuem vitalidade nem movimentos próprios, né?
e que se formam apenas pela agregação da matéria. Tais são os minerais, a água, o ar e etc. Está indo tudo bem aí até agora? Então está perfeito? Qualquer dúvida e qualquer coisa que vocês puderem me ajudar, eu agradeço. Então, vamos lá. Então, agora voltando, né, o livro, eu no parágrafo 14, eu fiz assim eu fiz um resumo mesmo, entendeu? E tá assim, o assistente lendo fundo na alma de André, abstendo-se de longas explicações, disse-lhe simplesmente: não, André, nosso amigo não é suicida. André perguntou então se Dimas, não havendo reaproveitado todo o tempo de que dispunha, não teria também desperdiçado a oportunidade, tal como acontece com muita gente, e até aconteceu com ele mesmo. E a explicação de Jerônimo foi essa aqui, ó, foi a imediata, que está no parágrafo 14. Não conheço o seu passado, André, e acredito que as melhores intenções terão movido as suas atividades no pretérito. A situação do amigo, e que nós aqui nos referimos, porém, é muito clara. Dimas não conseguiu preencher toda a cota de tempo que lhe era lícito a utilizar, em virtude do ambiente de sacrifício que lhe dominou os dias, na existência a termo. Acostumado desde a infância à luta sem mimos, desenvolveu o corpo entre deveres e abnegações incessantes, desfavorecido de qualquer vantagem material no princípio. Conheceu ásperas obrigações para ganhar intimidade com as leituras mais simples. Entregue ao serviço rude, no fervor né, da mocidade, constituiu a família, pingando suor no sacrifício diário. Passou a vida em submissão e regulamento, conquistando a subsistência com enormes despesas de energia. E, mesmo assim, encontrou recursos para dedicar-se aos que gemem e sofrem nos planos mais baixos, e que o dele, recebendo a mediunidade, colocou-a a serviço do bem coletivo. Então, o que aconteceu? Ele conviveu com os desalentos, né, e aflitos de toda sorte, e porque seu espírito sensível encontrava prazer em ser útil. E, em razão dos necessitados guardarem raramente a noção do equilíbrio, sua existência converteu-se em refúgio de enfermos do corpo e da alma. E o assistente continuou. Perdeu quase integralmente o conforto da vida social. Privou-se de estudos edificantes que ele poderia prodigalizar mais amplas as realizações ao idealismo e um homem de bem, e prejudicou as células físicas no acúmulo de serviço obrigatório acelerado na causa do sofrimento humano, pelas vigílias compulsórias, noite adentro, atoniou-se-lhe a resistência nervosa, pela inevitável irregularidade das refeições. Distanciou-se da saúde harmoniosa do estômago, pelas perseguições gratuitas do que foi objeto. Gastou fosfato excessivamente e pelos choques reiterados com a dor alheia, que sempre lhe repercutiu amargamente no coração. Alojou os distribuidores vibrações no fígado, criando afeições morais que o incapacitaram para as funções regeneradoras do sangue. E André, ele contempla o próprio passado
E ele ainda pensou, ele lembrou, né, que Jerônimo, resumindo o caso de Dimas, ressaltou que o aludido companheiro poderia ser recebido com naturalidade semelhantes emissões instintivas, mantendo-se na generalidade intangível do legítimo apóstolo do Evangelho. Mas era preciso considerar as circunstâncias, não se organiza de um dia para o outro. E o anteparo princípio contra o bombardeio dos raios perturbadores da mente alheia. Como não é fácil improvisar cais seguro ante o oceano, em ressaca, cercado de exigências sentimentais, sobrealimentado, mal dormido, teve ele as reiteradas congestões hepáticas convertidas na cirrose hipertrófica, portadora da desintegração do corpo. O assistente dito, né, isto acentuou. Segundo, observamos as existências que perdem pela extensão, ganhando, porém, pela intensidade. E o André, ele calou-se, humilhado. Entendeu? O hábito de analisar pessoas e ocorrências, né? Inoliteralmente, mais uma vez, ele impunha a proveitosa decepção, né? E assomaram-lhe as recordações do passado, mais nítidas e esclarecedoras. Ele conduzira sua última existência como melhor lhe pareceu. Ele fizera as refeições calmas, né? Substanciosas e as horas certas, né? E aí, ele, dedicando os estudos prediletos, né? Dispuseram o seu tempo com rigorosa independência, cerrara a porta aos clientes antipáticos. Não sei se vocês lembram, né? Lembram que clientes antipáticos, lembra daquela senhorinha que estava esperando o esposo, né? Ele ia, né, consultar o esposo, que até a recepcionista pediu humildemente, né? E quando lhe faltava disposição para suportá-los, né? Mas nunca molestara o fígado por sofrimento alheio, porque ele já era pequeno para conter as vibrações destruidoras de suas próprias irritações. E, sobretudo, ele aniquilara o aparelho gastrointestinal pelo excesso de comestíveis e bebedices, né, aliados à sífilis, e que ele mesmo dera guarida. Levianamente, havia, portanto, muita diferença entre o caso do Dimas e no caso dele, né? Que gozara essas possibilidades até o clímax, né? Centralizado em si mesmo e perdendo-se pela abusiva saciedade. E aí, nós chegamos nos preparativos da desencarnação de Dimas, né? Que eu vou te confessar uma coisa, eu fiquei muito, vocês vão achar até que eu estou doida, mas eu achei muito lindo essa questão, né, de desencarne. Eu vou até passar o vídeo depois para vocês verem a emoção que é, né? Eu achei lindo. E o decesso de Dimas, né, foi marcado para aquele dia, né? Uma entidade amiga perguntou ao Jerônimo se era possível reunir ali alguns beneficiados da missão cumprida pelo moribundo, que lhe desejavam testemunhar carinhoso apreço. Mas a assistente lhe fez eu ver que a importunidade da ideia, se Dimas estivesse plenamente senhor das emoções psíquicas, muito forte, sabia que ele sabia o seu próprio fim, mas não podia esquivar-se de súbito às algemas domésticas. Ele estava muito ligado ainda à família. A família estava
muito conectada com ele, entendeu? A esposa, os filhos, e fora os espíritos que estavam ali presentes, né? E temia o futuro dos seus. Conservava-se em total descontrole dos nervos, né? E lançava-se nas emissões na inquietude da esposa e dos filhos. E por isso, a manifestação de carinho merecida e justa deveria ficar para o dia em que Dimas se deslocasse da casa transitória de Fabiano para as regiões mais altas. O transe era melindroso. A esposa do médium, ao lado dele, chorava muito, emitindo forças de retenção que prendiam o marimbondo em vasto emaranhado de fios cinzentos, dando a impressão de peixe encarcerado em uma rede caprichosa. A pobre esposa seria o primeiro empecilho a remover. Seria improvisada, temporária, a melhora do agonizante. Então, por isso que, às vezes, quando a gente tem uma pessoa conhecida, um parente, que do nada ele melhora, aí é um preparo para a gente, né? E a fim de sossegar-lhe a mente aflita. Somente assim seria possível retirá-lo sem maior entendimento. E aí, em Nosso Lar, no capítulo 33, Curiosas Observações, André Luiz nos descreve a diferença do visão do espírito ainda ligado ao corpo, né? Que instantes depois divisei ao longe dos invultos enormes que me impressionaram vivamente. Parecia 2 homens de substância indefinível, semi-luminosa. Dos pés e dos braços pediam filamentos estranhos, e da cabeça, como se escapava um longo fio de singulares proporções. Aí, voltando aqui, né, que somente seria possível retirá-lo sem maior impedimento, e as correntes, né, de força exteriorizadas, né, por ela, infundem a vida aparente aos centros da energia vital. Já em adiantado processo de desintegração, esclareceu Jerônimo, Luciano e Hipólito se mantiveram ao lado da esposa. O que aconteceu? O Dimas, conforme ele teve a melhora, né, que o Jerônimo induziu ele até a melhora, ele falou para a esposa que ele estava bem, que ela podia descansar porque ele já estava muito bem. Até mesmo para ela não ver esse processo tão, né, tão doloroso de desencarne, né? E que retirou os filhos, a esposa do quarto. E o Hipólito e a Luciana, eles se mantiveram ao lado da esposa, modificando-lhe as vibrações mentais. E o André ajudava nesse trabalho. E o Jerônimo, enquanto mantinha as mãos coladas ao cérebro de Dimas, aplicava-lhe passos longitudinais, propiciando-lhe a renovação das forças gerais e desfazendo fios magnéticos que se entrecruzavam e sobre o corpo abatido, né? E as condições orgânicas do enfermo eram péssimas, né? E o que mais impressionava, porém, era a movimentação da fauna microscópica. O corpúsculos das mais variadas espécies nadavam nos líquidos acumulados no ventre, concentrando-se particularmente no ângulo hepático, como a buscarem alguma coisa. Com a avidez, nas vizinhanças da vesícula, o fígado completamente desorganizado. Começava a paralisar suas funções. O estômago, o pâncreas e o duodeno apresentavam anomalias estranhas e os rins pareciam praticamente mortos. E o nosso corpo
ele é habitado por milhares de micro-organismos, né? Que, quando são inofensivos, são chamados de flora normal. A formação desta flora ocorre no momento do nascimento, a passar pelo canal do parto, contínua por toda a vida. E distribuindo-se pelas partes do corpo, estão em contato com o meio externo, que são a pele e mucosas, e o número e as espécies que formam a flora microbiana. Normal varia de acordo com a região do corpo e com a idade do hospedeiro. E, às vezes, o sexo do hospedeiro. Porém, algumas regiões do corpo estão livres de micro-organismos, como os de sangue, bexiga, útero, ouvido, rins, seios, paranasais, trompas e fluido do cérebro espinhal. E quando os membros da flora normal são encontrados regularmente com um dado local ou idade determinada do hospedeiro, eles podem ser considerados como flora resistente. Quando outros micro-organismos permanecem com um curto período de tempo, como horas, dias, semanas, e então desaparecem sem causar danos à flora normal, recebendo o nome de flora transitória. Caso haja alteração flora colonizador e causar doença no hospedeiro, em constante combate com a flora transitória, gerando a proteção da pele contra as agressões de proteção mais efetivas, contra a inoculação de micro-organismos causadores de doenças. E, por outro lado, integrantes da flora normal podem causar doenças sob determinadas circunstâncias. Os integrantes da flora transitória normalmente não chegam a profilar-se, proliferar-se, mas se a flora residente for alterada, este pode gerar doenças. Procedimentos de lavagem das mãos, de banho, facilmente remotos. Isso é E agora são sintomas de gangrena, que pesavam em toda a atmosfera orgânica. O coração trabalhava com dificuldade e era preciso fornecer-lhe melhores petícias, para tranquilizar os parentes aflitos. Asseverou Jerônimo: a câmara está repleta de substâncias mentais torturantes. Acrescentou o assistente, propiciou, então, a exercer intensivamente a sua influência. Ao passo que Dimas, que teve um raciocínio esnapulhado pela dor e não percebia a presença das entidades amigas. E o coma impedia-lhe as percepções claras. As proveitosas faculdades mediúnicas que ele possuía haviam caído em temporário eclipse. Agora nós vamos ver a desencarnação de Dimas. Como já foi visto, Dimas não divisava a presença dos espíritos em seu quarto. Ele estava no quarto, mas era extremamente sensível à atuação magnética. Com a ajuda de Jerônimo, ele acalmou-se e respirou em ritmo quase normal. Abriu os olhos fundos e exclamou, reconfortando: graças a Deus, louvado seja Deus. A companheira de Dimas denotava sinais de angustioso cansaço e lágrimas espessas corriam-lhe nos olhos congestionados. Dimas, inspirado por Jerônimo, pediu-lhe que descansasse em vista das melhores obtidas. Houve aquela explosão de contentamento da família, dos filhos. Até tem uma parte aqui do livro que o filho falou: papai, você melhorou? E nisso, radiante, e o médico estava presente, ele asseverou
que os prognósticos, né, contrariavam disposições anteriores. Dimas, segundo ele notou, acusava melhores surpreendentes e era razoável, pois que o quarto fosse deixado em silêncio para que tivesse um sono reparador. O médico falou, né, para ele ter um sono reparador, para que ele ficasse para os amigos espirituais, né, fazer o processo do desencarne do Dimas. E Jerônimo avisou, então, que seriam iniciadas as operações decisivas para o desenlace, mas antes daria um enfermo a oportunidade da oração, tocando demoradamente na parte posterior do cérebro. O assistente fez com que o agonizante passasse a emitir pensamentos luminosos e belos. Mas antes, eu vou dar uma lidinha, se vocês me derem tempo, que eu posso ler essa oração tão bonita que me fez pensar, né, como que é bonita a oração, né? Na página 212, tá? Se vocês quiserem me acompanhar, tá assim: meu Senhor Jesus Cristo. Ai, deixa eu mantendo a emoção, né? Meu Senhor Jesus Cristo, creio que atingi o fim do meu corpo, do corpo que me deste, por algum tempo, como dádiva preciosa e bendita. Eu não sei, Senhor, quantas vezes seria a máquina fisiológica que me confiaste. Inconscientemente, quebrei-lhe as peças com meu descaso, menosprezando o patrimônio sagrado, cujo valor estou reconhecendo com mais de 12 meses de sofrimento carnal incessante. Não te posso implorar a bênção da morte pacífica, pacífica, porque nada fiz de bom ou de útil por merecê-la. Mas se é possível, amado médico, socorra-me com o teu compassivo e desvelado amor. Curaste paralíticos, cegos e leprosos, porque não te compadeças de mim, miserável peregrino da terra? Aí ele pegou e leu essa aqui também. Leu não, desculpe, fez a prece. Mãe dos céus, olha que lindo, gente. Mãe dos céus, mãe das mães humanas. Ai, gente, tem que controlar. Refúgio dos órgãos da terra. Sou agora também o menino frágil com fome de afeto maternal nesta hora suprema. Ó Senhora Divina, Mãe do meu Mestre e do meu Senhor, digna-te a me abençoar-me. Lembra que teu Filho Divino poderá ver no derradeiro instante que interceda por mim. Mísero servo, para que eu tenha minha Santa Mãe ao meu lado no minuto de partir. Socorre-me, não me abandone, anjo tutelar da humanidade bendita entre as mulheres. E aí, o assistente fez com que o agonizante, né, passasse a emitir pensamentos harmoniosos, né, e belos, e Dimas nada via nem ouvia, mas tinha intuição clara e ativa, sob o controle de Jerônimo. Sentiu imperioso desejo de orar, e que fez sem palavras, apenas mentalmente. Na oração dirigida a Jesus, ele recordou os mais 12 meses de sofrimento carnal incessante. E, a certa altura, lembrou-se dos anos de sua meninice e de sua querida mãe, que foi então que veio vislumbrando em sua mente
o vulto supremo de Maria de Nazaré, e implorou-lhe e que permitisse que tivesse ao seu lado a sua querida mãe terrena no minuto final, no instante da partida. E a rogativa de Dimas, né, teve um resultado imediato. O coração do moribundo convertera-se em foco radioso, e a porta de acesso deu entrada à venerável anciã, coroada de luz, semelhante à neve luminosa. Ela se aproximou de Jerônimo e informou após a saudar o grupo: sou a mãe dele. A venerável senhora sentou-se no leito, depondo a cabeça do enfermo no regaço acolhedor, enquanto se afagava em suas mãos cariciosas. Com esse reforço valioso, Luciano e Hipólito foram liberados pela assistente para velar pelo sono da esposa, a fim de que suas emissões mentais não prejudicassem o esforço dos benfeitores. André postou-se vigilante com as mãos coladas à fonte do enfermo, e Jerônimo procedeu ao serviço completo e silencioso da magnetização. Primeiramente, sensibilizou-se inteiramente o vago, para facilitar os ligamentos nas vísceras, e, a seguir, com passos longitudinais, isolou todo o sistema nervoso simpático, neutralizando mais tarde as fibras inibidoras do cérebro. E ele explicou, então, que há 3 regiões orgânicas fundamentais que demandam extremo cuidado no serviço da liberação da alma: o centro vegetativo, ligado do ventre, como sede das manifestações fisiológicas; o centro emocional, o centro dos sentimentos e desejos, sediado no tórax; e o centro mental, mais importante por excelência, situado no cérebro. E, em seguida, começou a operar sobre o plexo solar, desatando laços que localizavam forças físicas. André notou, então, com espanto, que certa porção de substância leitosa extravasava do umbigo, pairando em torno. Esticaram-se os membros inferiores com sintomas de resfriamento. Dimas gemeu em voz alta, semi-inconsciente, e amigos ocorreram assustados, com sacos de água quente foram impostos nos pés. E os centros, né, da força, né, ou rodas, são acumuladores e distribuidores da força espiritual situados no corpo etéreo, pelos quais transitam os fluidos energéticos de uns para os outros dos envoltórios exteriores do espírito encarnado. Era preciso agir rápido. Com passos concentrados sobre o tórax, Jerônimo relatou os elos que mantinham a coesão celular no centro emotivo, operando sobre determinado ponto do coração, que passou a funcionar como uma bomba atômica. Mecânica, desculpa. Bomba atômica não, gente, bomba atômica. Eita, meu Deus, bomba mecânica, por favor, desculpa. E na cota das regularidades, né? Das reguladamente, nova cota de substância desprendia do corpo, do epigástrio, a garganta, mas os músculos trabalhavam fortemente contra o partido da alma, opondo-se à libertação das forças motrizes em esforço desesperado. Na liberação, opondo-se à libertação das forças motrizes em esforço desesperado, o que ocasionava angustiosa aflição ao paciente. O campo físico oferecia resistência aos espíritos, insistindo pela retenção do senhor espiritual. Então, o Dimas entrou em coma. Agora eu vou passar o vídeo. Posso passar? Pode. Compartilhe a sua tela com a gente aí através do share screen.
É onde que é mesmo que eu Vai na barra, aí tem o verdinho escrito Share Screen. Aí você abre, aí você vai selecionar o teu vídeo. Abriu o Share Screen? Na base do teu celular, da tenho tela. compartilhar. É isso? Isso. Ih, menino, o que está escrito aqui? Jesus. O verdinho, Peraí. tem o verdinho, você apertou ele? Não, não tem verdinho aqui, não. Não tem o Share Peraí. Screen aí? Peraí. Ou tá aqui no mais? Não, não é isso, não. Deixa eu abrir Eu um acho que é zoom. compartilhar É que eu aqui. estou no computador, eu não estou no celular, mas eu vou tentar abrir o. Eu acho que é a tela, né? Não é isso? Isso. Isso. Abriu? Tá abrindo aqui, vamos ver. Ué, gente, aqui tá abrindo um negócio. Vocês estão vendo Não, alguma coisa? não. Ah, Estamos aqui na tela que estávamos antes. então peraí. Como faz isso, gente? Tem um negócio aqui que é aparecer. Mas como que isso aqui faz? Eu vou abrir aqui o meu celular. Se você puder me auxiliar nesse. Eu tô vendo. É Eu tecla estou em fazendo compartilhar, computador. Jane. Oi? Tecla em compartilhar. Sim. Tá, peraí. Compartilhar quadro branco, é isso? Não. Não. Vamos lá. Compartilhar. Aí você tem que ver se é a tela, a sua tela. Não. Câmera, compartilhar. Ah, tem a tela. A tela. Vê se é a Sim. tela. Aí Clicou está na aqui, tela? iniciar a gravação. Não, mas peraí. Não. Não, não é isso aqui, não. Iniciar a Não. gravação, não. Não. Você Ué, abriu então, esse vídeo aí no seu eu abri celular? no meu celular. É, Ele está aberto no teu celular? tá aberto. Deixa eu colocar aqui. Tá dando para ver aí agora? Não. Não. Ele não está vendo para a gente. Eu posso mandar pelo grupo e você postar aí? Manda. Ou não dá? Posso tentar. É o Desencarne de Dimas? Não, aprendiz do Evangelho. Peraí que eu Ah, tá. vou te enviar. Peraí, só um instante. Vamos ver É se que eu eu não sei consigo. mexer muito esse negócio de celular, não, viu? Deixa eu ver aqui. Você mandou? Vou mandar agora. Vou Ah, mandar agora. manda, Mandei agora. manda que eu vou Peraí. tentar por aqui. Ah, faz isso, por favor, se puder. É até eu editei essa parte. Recebeu aí? Recebi. Agora eu vou tentar. Faz isso, por favor. Espera aí. É que eu estou no meu celular agora. Não, foi.
Vamos ver se eu consigo aqui pelo computador. Pelo computador é muito mais fácil, né? Pois é, porque eu tenho o WhatsApp aqui no computador. Deixa eu abrir Eu ele. peço até desculpa, mas em agosto eu tive uma entrevista aqui em casa, então a árvore caiu aqui no meu quarto. Aí, É? Deixa eu abrir no meu computador. uhum. Tá, deixa eu voltar aqui para o Zoom. Tá indo? Deixa eu só voltar Tá. um pouquinho. Vocês estão ouvindo? Entrou. Tá passando? Tá, só que o volume está bem baixinho. Eu estou vendo. Vocês estão vendo e ouvindo? Sim, o som está bem baixinho, mas dá para ouvir. Tá, vou aumentar ele um pouco. Tá, vou lá. Tá vendo? O Jerônimo, ele está, como eu estava lendo aqui, né? Que era preciso agir rápido com os passos concentrados, né, sobre o tórax. E o Jerônimo relatou os elos que mantinham, relaxou os elos que mantinham a coesão celular no centro emotivo, né? Operando sobre determinado ponto do coração. Ó, aí agora ele vai Fala, vai, pelo umbigo. Ah, pena que ele não está. Se eu me achar aqui, que aí eu vou explicar para vocês o que aconteceu. E Dimas entrou em coma, né, em boas condições, e Jerônimo, após o ligeiro descanso, voltou a intervir no cérebro. Né? Era a última etapa do processo. E concentrando todo o seu potencial de energia na fossa rombotal, né? Romboital. E Jerônimo lembrou alguma coisa que André não pôde perceber com minúsculas e brilhantes chamas violeta dourada, desligou-se da região craniana, absorvendo instantaneamente a vasta porção de substância leitosa, que é essa porção leitosa, né, que saía, já exteriorizada, era difícil fixá-la com rigor. E as forças eram adotadas em movimento plasticidante, né? E a chama mencionada que transformou-se em maravilhosa cabeça e tudo idêntica ao nosso amigo em desencarnação. E constituiu-se após ela todo o corpo espiritual de Dimas, que é agora, né? Ó, membro a membro, traço a traço, informou André Luiz. À medida, porém, que o novo organismo ressurgia, a luz violeta, douradora, né? Dourada, fulgurante no cérebro, empalecida gradualmente até desaparecer. Dimas, desencarnado, elevou-se alguns palmos acima de Dimas cadáver. Ó, tá vendo? Dimas cadáver. E apenas ligado ao corpo através do leve cordão prateado, semelhante ao sútil elástico entre o cérebro da matéria densa, abandonado, e o cérebro da matéria rarefeita do organismo liberto. É por isso que é o companheiro liberto. E aqui no livro, você já pode até parar com o vídeo. Desculpa, gente, mas nós tentamos, né, Jane? Deu ótimo.
Aí está assim, no Esse, verso de 16. não, esse capítulo ele é muito interessante porque eu diria que é um ensaio, né, para um desencarne. Para gente que às vezes não tem, a gente estuda, mas não tem a dimensão, né, de como acontece. E esse detalhamento que é feito na narrativa de André Luiz, em tudo que vai acontecendo, pela magnetização, né, pelo desenlace em cada um dos plexos nervosos que existem, o desprendimento. Então, esse detalhamento é impressionante. E esse vídeo que você passou, ele é, como se falou, você fez um corte nele, porque ele é um vídeo até longo, eu já conhecia, né, esse vídeo. Ele vem mostrando dá uma nitidez para a gente dessa, né, de cada um desses momentos. E o que é interessante também nesse capítulo é um alerta que deixa para cada um de nós com a nossa responsabilidade em não negligenciar as porções de fluidos vitais que nós temos. Porque quando nós causamos excessos no nosso corpo, quando nós causamos os excessos do trabalho, quando nós negligenciamos a nossa alimentação, nós podemos até ser como André, né? Até quis se comparar com a questão do Dimas, podemos até ser considerados suicidas, como o André foi, a narrativa do Nosso Lar, né, fala isso. Mas Dimas só não foi considerado suicida devido a todo o processo de vida, né, difícil que ele teve desde a infância e toda a continuação no trabalho do bem, se abnegando, né, sendo abnegado, trabalhador, sendo um médium e querendo sempre ajudar, mas ele, na hora, quando você leu aquela prece, que eu também achei maravilhosa, a oportunidade, né, que é dada para que você tome uma consciência num determinado momento, faça a tua prece final, lógico, Dimas estava, né, tinha isso muito bem voltado para ele nas suas ações, nessa última encarnação que ele teve, e ele pede, né, a Jesus, ele pede a Maria Santíssima, né, toda a proteção, e ele é atendido. São momentos que a gente tem que observar, mas, apesar de ter sido, né, esse ser abnegado enquanto estava encarnado na Terra, não deixou de sofrer com o seu corpo físico algumas questões de desgaste nos seus órgãos. E a cirrose hepática, né, como é citado por Jerônimo, foi o que causou maior mal a ele. Ele toma consciência disso e pede desculpa a Jesus por isso. Né? Então, esse livro nos dá esse alerta, primeiro, de sabermos o momento do repouso e do trabalho. A lei de repouso que está, inclusive, a lei de trabalho que está no Livro dos Espíritos fala também da questão do repouso, que é fundamental. E um outro aspecto que eu também achei muito interessante no livro foi um outro alerta para todos nós. Quando nós temos um ente querido que está no momento, né, desse desligamento, no momento da partida para o plano espiritual, que nós possamos ter o máximo de respeito ao ambiente que ele está. Nós, enquanto espíritas, nós temos uma preparação de sabermos que, embora toda a tristeza que nos cause, nos desligarmos, nos despedirmos de alguém que conviveu conosco,
mas nós também não podemos estar junto a eles mostrando um sofrimento intenso, um desespero, porque isso, na câmara que a pessoa está, no momento desse desenlace, a espiritualidade está toda ali para ajudar. E quando eles colocam a família para outros cômodos da casa, para que não houvesse uma perturbação da mente do Dimas no momento do desencarne, é para que ele pudesse realmente, né, relaxar. Então, a gente tem que pensar nisso também, no respeito, porque ele está ali, o corpo dele está ali, mas o espírito também não foi completamente desligado. Quando ele coloca que Jerônimo entrega ele à mãe, e a mãe o cobre com um manto, né, claro, e coloca ele no colo para que ele fique com ela até o momento dele poder ser levado, que provavelmente, como eles dizem aqui, como eles narram, vai acontecer no dia seguinte após o sepultamento. Então, o desespero que muitas vezes se fica no momento de um velório, de um sepultamento, a gente, enquanto espíritas, nós temos que entender isso, de deixarmos, né? Estamos sofrendo? Sofremos sempre por todos aqueles nossos entes queridos que já se foram, mas não nos desesperarmos naquele momento. Pedirmos em oração a força necessária para que nós, inclusive, possamos ajudar aquele nosso ente querido que está partindo. Então, esse é um dado muito importante que é colocado nesse capítulo também. Né? Então, quando eles afastam, quando eles dão a última possibilidade dele falar com a família, e Jane colocou muito bem, aquelas pessoas que às vezes estão doentes no nosso círculo familiar de amizade, e falam assim, nossa, ele me deu uma melhorada. Aí, durante a madrugada, essa pessoa parte. Né? Volta ao plano espiritual. E com essa narrativa aqui, a gente passa a entender o porquê. Ele teve a chance, naquele momento, né, de dizer para a gente, foi muito importante ter estado com vocês, mas eu estou preparado para partir. E ele adormece, e as pessoas se acalmam, e isso faz com que esse momento em que a espiritualidade vai estar com ele, para promover esse desencarne, no caso de Dimas, que já estava doente há algum tempo, né? Que é a narrativa. Foi assim, muito, ao mesmo tempo, emocionante, mas esclarecedor também. Né? Alguém gostaria de falar? Só concluindo, então, o negócio, né, que o Dimas estava no cuidado da sua mãe e ele partira para a casa transitória do Fabiano apenas no dia seguinte. Né, que aí vai estar o desligamento, né, total, né? Aí são cenas do próximo capítulo, né? Do próximo capítulo, né, que aí eu vou deixar para o próximo capítulo, para o ano que vem. Ou, se alguém quiser, como diz o velho, o jargão popular hoje, se quiser o spoiler, leia o capítulo antes do ano que vem, de preferência amanhã, porque ainda está fresquinho aqui, né? Porque o final de tudo continua no próximo capítulo, né? Então, alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Estamos Jane, Oi, Rita. esse vídeo que você passou, como que a gente tem acesso a ele? Tá, esse vídeo, o nome dele é O Desencarne de Dimas. Você encontra. Eu boto. A Jane vai botar. Ah, tá lá no grupo. Tá no grupo. Eu vou passar lá para vocês. Não, mas ele está incompleto. Jane, esse pedaço que a gente passou hoje já está no grupo, porque você me mandou. Tá no grupo. Mas aí eu vou mandar ele completo. Tá. Porque qualquer coisa. No YouTube você encontra, mas é muito bonito. Porque esse vídeo ele começa quando
Jerônimo e André Luiz estão André se Luiz encaminhando para a casa Isso, do Dimas. isso. É Só lindo, uma retificação que Jerônimo não é o padre. Jerônimo, o padre é o Hipólito. Eu fiquei em dúvida. Eu É, falei assim, é. será que ele era padre? Mas eu fiquei assim, Não, né? o padre Aí era eu o pesquisei. Hipólito. Ah, tá. Tá? Mas, bom, gente, alguém gostaria de fazer mais alguma observação? Nós vamos então fazer a prece final. Eslane, você está em condições de fazer a prece final? Sim, Tá, posso então fazer. eu vou pedir a você a nossa menina da prece, para fazer a nossa prece final, por favor. Você quer falar alguma coisa, Susan? Não. Então vamos lá, Eslane, pode. Não, não, porque eu caí e voltei. Ah, pode começar. Então, vamos agradecer a nosso Pai Maior por essa oportunidade de estudo nessa noite. Agradecemos a nossa irmã Jane, tão dedicada, que passou esse estudo com tanta emoção, e que nós recebemos em nosso coração mais um sentimento de aprendizado. Agradecemos ao Pai por esse ano, por estarmos reunidos toda quinta-feira estudando as obras de André Luiz, que possamos dar continuidade no ano de 2024 e desejamos que todos nós possamos ter um Natal de paz, um ano de 2024, seguindo com resignação, com o amparo do nosso Pai Maior, e desejando, Senhor, que nós possamos sempre aprender com amor, com alegria, com resignação e com esperança. Que a tua paz envolva todos os nossos irmãos nesse momento exemplares, e desejamos, Pai, dar o estudo desta noite em Deus Santo Nome. E que assim seja. Obrigada. Que assim seja. Graças a Deus.